Espírito Santo de Deus continue a ministrar aos nossos corações, e que a tua palavra encontre guarida na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós oramos. Você diz amém? Pegue a sua Bíblia, por favor, pode acender as luzes. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Eu quero concluir a mensagem do domingo passado. Eclesiastes capítulo 12, verso de número 1. Quero informar a todos que o YouTube está com problema. A transmissão do culto está sendo pelo Facebook e pelo Instagram. Até onde sabemos é um problema geral, ainda não foi resolvido. Esperamos que no culto das 16, 18 e 20 a transmissão já possa acontecer. Se você achou Eclesiastes capítulo 12, diga amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os maus dias e cheguem os anos diante dos quais você venha dizer: não tenho neles contentamento. Repita comigo, segundo a minha versão. Eu falo e a amada igreja repete: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos diante dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Que o Espírito de Deus fale comigo e com você. Diga amém. Você pode se assentar. Eu vou apenas concluir a mensagem que preguei domingo passado, mas discorrendo a partir desse texto de Eclesiastes capítulo 12, verso de número 1. Igreja amada, irmãos e amigos, o texto nos diz que devemos nos lembrar do Criador nos dias da nossa mocidade. Eis aqui um conselho que nos é dado: lembra-te enquanto há tempo. É o que o texto traz. Lembra-te antes que seja tarde demais. Considere comigo que é o nosso Deus quem nos dá a vida, e com ela muitas, inúmeras oportunidades. Buscar ao Senhor, lhe digo tranquilamente, é a mais importante de todas. É o segredo da minha e da sua existência. É a razão da minha e da sua vida. Buscar a Deus. E aí lembro a você o profeta Isaías, que no capítulo 55 do seu livro, nos versos 6 e 7, ele diz assim, é uma ordem, está no imperativo: buscai ao Senhor, mas faça isso enquanto você pode achá-lo. Invoque ao Senhor, mas faça isso enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Eu concluo que quem é sábio e entendido lembra-se do Senhor enquanto há tempo. Amém? Amém? Quem é sábio e entendido lembra-se de Deus enquanto há tempo. Busca a Ele enquanto é possível achá-lo. Invoca-o enquanto Ele poderá nos ouvir. Porque as verdades implícitas nesses textos que eu acabei de ler é que haverá um tempo em que lembrar dele será tarde. Haverá um tempo em que buscá-lo será impossível. E haverá um tempo que invocar não irá mais adiantar. Por isso, eis o conselho do profeta: lembra-te, busca e invoca enquanto existe possibilidade de fazer isso. Hebreus capítulo 3, verso 7. Amanheci o dia hoje com esse texto na cabeça, porque como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, porque Deus fala, e Ele está falando para mim e para você: me busque, busque a minha presença, me invoque, fale comigo, ore na minha presença,
que você vai me achar. Portanto, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3:7, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: lembra-te do teu Criador. Lembre-se do seu Criador enquanto ainda existe futuro. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Lembre-se do seu Criador enquanto se olha para frente, ao invés de olhar para trás. Como assim? Quem olha para frente é aquele que está construindo o seu futuro. Quem olha para trás é aquele que já viveu ou já está vivendo o que construiu. Porque o tempo de queixas, medo e lamento chega para aqueles que não viveram como deveriam ter vivido, que não construíram sabiamente a vida como deveriam ter construído. Fazendo a vontade do Senhor, é urgente a necessidade de priorizarmos a Deus de forma devida na minha e na sua vida. E preste atenção, no que tange a minha e a sua existência, a gente só tem uma oportunidade, ninguém vai reencarnar. Ninguém vai melhorar através de sucessivas reencarnações. Não é bíblico. Como o homem está ordenado por Deus, morreu uma única vez, e após a morte segue-se o... Lembra-te do teu Criador enquanto ainda existe saúde. Lembra-te do teu Criador enquanto ainda se ouve. Lembra do teu Criador enquanto você fala normalmente, enquanto você anda e tudo mais. Quer uma reflexão boa para mim e para você? Vá a um lar de idosos. Vá a um lar de idosos. Passa uma tarde, um sábado à tarde. E você vai entender de forma muito vívida e de forma muito clara que esse tempo onde a gente não dispõe de tanta saúde, ele chega para todos nós. Como simples ato de ouvir bem, como não conseguir realizar o simples ato de andar de forma independente, é preciso considerar isso. Não se ter mais a liberdade para atravessar uma rua ou fazer qualquer coisa, tem que ser levado pelos outros. É quando a euforia da juventude vai embora, e se não se buscou quando deveria, é uma situação difícil que poderia ser perfeitamente evitada. Cuidado, porque se você quiser arriscar viver sua vida distante de Deus, você vai acabar chegando ao final sem ter para onde ir, sem rumo, sem tempo, sem vida e sem poder sorrir. É séria a reflexão proposta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, e diante dos quais você venha dizer: eu não tenho prazer nenhum neles. Deixa eu ler os versos subsequentes. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Preste atenção nas figuras que o sábio vai elencar aqui no texto. Antes que se escureça o sol e a luz e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves te fizer despertar. Alguém vive isso? 5 horas da manhã, 4h30, o sono se vai com uma facilidade, antes que o barulho das aves te faça despertar. Mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes
que se rompa o cordão de prata, e antes que se quebre a taça de ouro, antes que o seu cântaro se despedace junto à fonte, antes que a roda se quebre junto ao poço. Eu gosto demais de Eclesiastes, mas deixa eu te explicar o que são essas figuras que o texto traz para mim e para você. Uma das orientações básicas aqui é que devemos nos preparar para a velhice, aproveitando ao máximo o quê? O momento presente. Como? Vivendo uma vida desregrada? Não, viva intensamente, mas sempre viva na presença de Deus. Viva intensamente, e que essa intensidade seja também para você obedecer à vontade de Deus. Se tivermos sabedoria para viver, alcançaremos, e eu vim aqui nessa manhã profetizar essa bênção sobre a sua vida. Alcançaremos a bênção que Abraão alcançou. A Bíblia nos faz refletir sobre o processo de envelhecimento, sobre a vida que é única, sobre o fato inevitável de se deparar com a morte, a não ser que sejamos arrebatados. Você crê? A não ser que sejamos. Mas a palavra nos convida a uma reflexão para não viver uma vida utópica. O Senhor nos convida a uma vida realista. A mensagem, a pregação de Cristo sempre nos convida a esse estilo de vida. E Ele está falando aqui, todo mundo vai envelhecer, irmão. E eu acho maravilhoso o que Ele fala aqui. Mas eu quero profetizar sobre a sua bênção, sobre a sua vida, a bênção de Abraão. Gênesis 25, verso 8. Ele morreu farto de dias, e diante dos últimos anos da sua vida, ele não disse que não tinha contentamento. Ele morreu farto de dias, e diz a Bíblia, e em boa velhice, frutífero, como eu falei domingo passado, abençoado até o final. E qual o segredo para isso? É simples, por isso a gente descuida. Busca a Deus. Busque a Deus, clame a Ele, viva em autêntica intimidade com Ele. Sabe o que eu vejo na vida de Abraão, na velhice dele? Ele não perde a bênção do Senhor. Na velhice, sua vida não se resumiu a lamúrias, a queixas, a lamentos. Não me envelheça e acha que essa tem que ser a dinâmica da vida. Não, não é o que a Bíblia diz. Você pode, e esse é o plano de Deus, te fazer desfrutar de uma vida abençoada até o final. Quem crê nisso? Amém. Quem quer isso para a sua vida? Amém. Salmo 92, 14, foi o texto que eu li domingo passado. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Eu profetizo a bênção do Eterno sobre a sua vida. Amém. Saúde sobre o seu corpo. Mas tem também Isaías 46, verso 4. Isaías 46, verso 4. Mesmo na sua velhice, quando você tiver de cabelos brancos, sou eu aquele quem te sustentará. Vai estudar a vida de Billy Graham. Vê como foi que ele preparou o funeral dele. Tamanha naturalidade, o homem falava sobre o último momento dele aqui nessa terra. Tranquilidade. Uma vida abençoada até o final. Você quer isso? Você quer isso? Quer mesmo isso, irmão? Agora é fundamental saber o seguinte. Quando sabem, Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te. Quando aparece esse verbo na Bíblia, aqui não tem o sentido de uma vaga lembrança. Toda vez que o verbo lembrar é empregado na Bíblia, ele subtende uma ação. Lembrou-se o Senhor dos filhos de Israel, e subiu ao seu ouvido o clamor do povo. Sempre que a Bíblia fala que Deus lembra, pode ler o texto, vai ter uma ação imediata após. Porque ele não lembrou porque esqueceu. Ele lembrou porque chegou a hora de agir. Então lembrar sempre subtende
a compreensão de quê? De uma ação. Então, quando o sábio diz, lembra-te do teu Criador, ele está dizendo, haja segundo a vontade dele, se submeta à vontade dele, busque a ele. Não é uma vaga lembrança, não é divagar sobre, é agir. Implica em agir segundo a sua vontade, fazer cumprir, enquanto há tempo, a palavra dele na nossa vida. É considerar com a intenção de obedecer. E esse texto de Eclesiastes 12, versos de 1 a 6, nos exorta, porque é muito fácil deixar o Senhor e a sua palavra de lado, principalmente levando em consideração o contexto que o sábio aqui traz, os jovens. Respeitando o contexto do texto, ele diz que é muito fácil deixar o Senhor e a sua palavra de lado quando se envolve com os prazeres da juventude e as oportunidades que a juventude traz. Por isso é sábio buscá-lo nos dias da tua mocidade e continuar buscando até o último dia da nossa vida. Você pode dizer amém? Aí o autor nos dá um conselho. Ele está dizendo, preste atenção, não vacila, não deixa para depois, porque depois pode ser muito tarde. Lembra-te do teu Criador desde o início da tua vida, porque podem chegar dias maus, e chegam dias maus, chegam. Eclesiastes 7,14, quando os dias forem bons, aproveite-os, desfrute-os, mas quando os dias forem ruins, considerem. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem não descubra coisa alguma sobre o seu futuro. Então, se esses dias virão sobre a minha e a sua vida, é preciso lançar agora o alicerce, porque a tempestade chega, os ventos sopram, sim ou não? Os rios transbordam, sim ou não? E se considerar esse texto de Mateus 7, Jesus fala, é pressão de todos os lados, de cima para baixo, de um lado, do outro, é pressão de todo lado. Tem fundamento, buscou o Senhor, você vai passar pelas lutas, você vai viver uma vida abençoada até o último dia da sua vida. Essa bênção não se resume a ter o que eu quero, ou fazer com que as coisas aconteçam como eu espero que elas aconteçam, mas é viver consciente de que a vontade de Deus é a dele, não a minha, que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Mas aí, preste atenção aí nos versos de 1 a 6, para a gente caminhar para o final dessa breve reflexão. Versos de 1 a 6 de Eclesiastes 12. Leia depois esse texto com cuidado. Sabe o que o sábio está falando aqui? Em Eclesiastes 12, ele está falando do processo de envelhecimento do corpo físico que culmina na morte. Deixa eu te explicar as figuras. O corpo físico envelhece, irmão, e não tem para onde correr, é verdade ou não é? Pode fazer cirurgia, pode puxar para um lado, puxar para o outro, botar botox onde quiser, viver sorrindo o tempo todo, como quiser. Mas quando a gravidade começa a puxar, é bom se preparar para viver de forma ajustada até o último dia da sua vida. Amém? Não tem a crise da meia-idade, os cabas com 50, 55, quer dar uma de jovenzinho. Não. Vive cada fase da tua vida de forma equilibrada, na presença de Deus, para viver em ajuste o tempo todo. Olha Deus falando. Está vendo aí? O corpo físico envelhece. Não que não tenhamos que nos cuidar. Amém? Não que seja errado fazer uma cirurgia. Amém? Se cuida, irmão. Irmão, investe na tua varoa. A vitória é dela. Olha. Está vendo aí? Não que seja errado, mas esteja pronto. Viemos do pó e ao pó iremos. Cuide do templo do Espírito Santo de Deus. Não idolatre ele, não cultue ele. Mas não se esqueça, quando a gravidade começa a puxar, irmão, pode esticar como quiser, não tem como. A palavra nos diz, e não esqueça desse texto, 2 Coríntios 4,16: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior passa por um processo de renovação dia após dia. Amém?
Essa passagem de Eclesiastes 12, de 1 a 7, é considerada pelos estudiosos como um retrato de uma casa que vai caindo aos pedaços e que por fim se transforma em pó. E casa é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano. Lhe dou a referência. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. 2 de Pedro 1,13, ele diz: considero importante que enquanto estivermos no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então a Bíblia se reporta a minha e a sua vida, o meu e o seu corpo, como uma casa. E o sábio em Eclesiastes 12 está falando de uma casa que vai envelhecendo e sendo desconstruída. Já li, não vou ler de novo, mas olha aí, a partir do verso 2, ele fala sobre os guardas da casa, ele fala sobre homens fortes, ele fala sobre moedores, ele fala sobre janelas, ele fala sobre portas, ele fala sobre acordar, vozes de canto, medo, amendoeira, gafanhoto, apetite e casa eterna. Como é que eu entendo essas figuras? Eu fui estudar. Os guardas da casa são os nossos braços e as nossas mãos que ficam trêmulos. Os homens fortes são as nossas pernas, joelhos e ombros que se enfraquecem e depois pode ser que venhamos a andar encurvados. Os moedores são os dentes que perdemos. As janelas é a visão que começa a se deteriorar e você tem que ir para um oftalmo. As portas é a audição que começa a falhar e a boca que se fecha porque os dentes se vão. Passamos a acordar logo cedo com o suave cântico dos pássaros. As vozes de canto, nossa voz fica fraca. O medo é por não ser mais independente. E para onde formos, teremos que ser levados por alguém. A amendoeira fala dos cabelos brancos, que se ainda restarem, o arrebatamento aqui já começou, irmão. O arrebatamento aqui já começou. Eu vou cortar o cabelo, eu digo, irmão, aqui na frente você não toca. Você não toca, mas fala isso de boa, irmão. Se ficar careca, ficou resolvidão. Sem problema. A idade, não é não, Dan? Não está balançando ali, ó. Eu vou ficar assim, Dan, também, não tenho dúvida não. A amendoeira fala dos cabelos que, se ainda restarem, serão brancos. Os gafanhotos, como eles se arrastam no final do verão, assim seremos nós também. E o que dizer do apetite? Ele fala do apetite que se vai. Tanto o apetite por comidas, como o apetite sexual também. E ainda diz que o homem se vai à sua eterna casa, à sua eterna morada, com Deus ou sem Deus. Por isso a reflexão do sábio: busque a Deus. Não é religião. Busque a Deus. Entronize a Deus na sua vida. E eu acho maravilhosa essa figura do verso 6. Olha aí. Descreve um copo de ouro pendurado no teto por um fio de... O fio se rompe e a taça se quebra. E assim vai a minha ou a sua. É assim ou não é? É assim ou não é? Estamos aqui hoje. Quem sabe vai estar aqui à noite. Pastor, pare com isso, pastor. Busque a Deus. A segurança da nossa vida está no eterno. A segurança da nossa vida não está em posses. A segurança da nossa vida não está em bens. Não entenda com isso que eu estou demonizando o bem, ou você estudar, ou crescer, de maneira alguma. Mas a nossa confiança está no... Então eu encerro. Para que a tua trajetória nessa vida seja abençoada até o final. Amém?
Você não vai viver de lamúrias. Pastor, não busquei lá no começo. Se você buscar hoje, Ele tem perdão para a sua vida. Se você buscar hoje, se você se mantiver em Cristo, todas as coisas serão novas no seu viver, na sua casa, na sua família. Então eu encerro lhe dizendo: lembre-se, busque e invoque ao Senhor, enquanto existe a possibilidade de você fazer isso. Como é que diz o profeta? A gente encerra com esse texto, a equipe de louvor, a mesma canção, Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele tem prazer em liberar do seu perdão. Que possamos buscá-lo enquanto é possível achá-lo, que possamos invocá-lo enquanto Ele pode nos ouvir. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Feche seus olhos, em nome de